a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Nessa aula nós vamos falar sobre comentários e variáveis em JavaScript, tá bom? Bem, eu criei aqui uma pasta chamada comentários variáveis dentro da pasta JavaScript e dentro dessa pasta eu criei um arquivo chamado index.html, que é a nossa página principal, tá? Bem, dentro dela, eu vou criar também uma pasta chamada JS, que é JavaScript, tá? Dentro dessa pasta, eu vou dar um nome, mas você pode dar o nome que você desejar, tá? Eu vou dar o nome de script. Agora, a extensão tem que ser a mesma, tá? .js, porque nós estamos criando um arquivo JavaScript, tá bom? Bem, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é trazer a estrutura básica de uma página web, que a gente já aprendeu na nossa primeira aula de HTML, tá? Então, o shift ponto de afirmação, ele traz para mim o quê? A estrutura básica de uma página web, como já aprendemos, tá? Bem, a única coisa que eu vou fazer é tirar aqui do inglês e colocar para os português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página está em português do Brasil, tá? Eu vou tirar aqui esse título, tá? É o title. E eu vou colocar comentários e variáveis, que é o assunto de hoje, tá? A aula de hoje. Bem, vamos lá, na nossa pasta, tá? Aqui está a nossa pasta, comentários variáveis. Eu vou abrir aqui, tá? A nossa página web, a nossa página principal, que é o nosso index.html. Ele abriu aqui no nosso navegador. Nós não temos nada aqui, porque não temos nada no corpo da nossa estrutura, do corpo da nossa estrutura básica de uma página web, tá bom? Nós temos aqui o título, comentário e variável, que foi o que nós colocamos aqui. O que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, no final, gente, sempre no final aqui, tá? Eu vou colocar aqui o elemento script, vou colocar o src, porque eu quero colocar aqui o caminho onde está o arquivo que eu quero utilizar do JavaScript. Então, vamos percorrer esse caminho, é js, script.js. Tá? Agora, eu já estou utilizando esse arquivo. Então, esse arquivo já está interligado à minha página HTML. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai aprender sobre comentários, tá? Comentários em JavaScript, gente, que são, né? Aí você vai falar assim, o que são comentários? Quem já sabe alguma coisa de programação, já sabe o que é comentários. Quem não sabe, comentários são trechos de código, tá? Que não são executados. A gente utiliza comentário, gente, para explicar o código. É tipo uma documentação do código. O comentário, ele é muito importante, tá? E também você pode utilizar comentário para desativar temporariamente um trecho de código, tá bom? Bem, a primeira forma de você poder criar um comentário é comentário de linha, tá? E ele se dá por barra, barra, tá bom? Então, a gente utilizando barra, barra, a gente tem o quê? Comentário de linha. Então, a gente usa, tá? O barra, barra para uma única linha e tudo após o barra, barra é ignorado. Então, eu posso ter aqui, ó, isso é um comentário de linha, tá? Se eu criar aqui uma variável chamada nome que recebe Jéssica e eu colocar aqui, ó, isso é uma variável que recebe o valor Jéssica, veja só. Isso aqui está comentado, isso aqui não está comentado, e isso aqui está comentado. Então, nós temos o quê? Comentário de uma linha, tá bom? Bem, a gente também tem comentários de múltiplas linhas, tá? Isso, os comentários de múltiplas linhas a gente usa para blocos longos, tá? Então, quando a gente tem longos textos, tá? Ou um código muito longo, por exemplo, colocar aqui, barra, asterisco, asterisco, barra, tá? Aqui é um comentário, que eu posso fazer comentário de várias linhas. Então, eu posso chegar e falar assim, ó, este é um comentário que ocupa várias linhas.
pode ser usado para documentação de alguma função, de algum código, enfim, tá? Bem, aí você deve estar se perguntando, quando eu devo usar comentários, né? Bem, quando eu quiser explicar algo, principalmente quando eu quiser explicar uma função, tá? Então, funções complexas, quando eu quiser desativar códigos temporariamente, é, enfim, que eu queira explicar algo. Gente, pensa assim, comentário, ele é tipo uma documentação do código, tá? Então, é para que quem olhar, ele entenda o que está fazendo. Então, pega o costume, gente, de fazer comentários. No começo, você vai fazer comentário, às vezes, até de coisas óbvias. Por exemplo, isso é uma variável que recebe o valor Jéssica. O valor Jéssica. Só que isso aqui, para entender que isso aqui eu tenho uma variável nome e que ela está recebendo, né? Então, eu tenho aqui, né? O valor Jéssica que está sendo atribuído para dentro da minha variável nome. Então, isso aqui, ele é bem simples. Mas que não tem problema você colocar esse comentário caso quem vai pegar esse código seja uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento, tá? Então, no decorrer do tempo, você vai ver que tem coisas que é muito óbvio, que não precisa ser feito um comentário. Mas tem coisa que realmente é necessário, principalmente naquela parte do código, sabe? Aonde você vê que as coisas elas complicam, sabe? Aonde você vê que, tipo, olha, tome cuidado em fazer modificação nessa função, porque ela, é, ela interliga várias outras coisas, ou é, se mexer aqui, o sistema para. Então, é uma coisa que às vezes você tem que fazer um alerta para quem está pegando o seu código para saber que tal coisa é sensível, né, requer muita atenção, que talvez é melhor não mexer. E comentários realmente que dê, né, sentido ao que está sendo feito, que fique muito mais fácil da pessoa ler, que a pessoa não tem que ler o código todo para entender o que está sendo feito, né? Um simples, às vezes, comentário já explica, é autoexplicativo o que aquele código em si faz. E isso é muito legal, né? Vai o quê? Facilitar a vida de quem estiver vendo, né? O código, até você mesmo, depois de anos, você tiver que voltar no projeto, você bater o olho e ver ali o que você colocou ali de comentário, já facilita você falar, é aqui que faz tal coisa, pronto, é aqui que eu tenho que mexer. Né? Então você mesmo já vai olhar, já vai ver. E tanto isso também vai ajudar os outros programadores. Então, quando a gente comenta o código, a gente não está comentando só para nós, nós estamos comentando também para os outros, tá? E, gente, ser programador não é pensar só em nós, não é ser egoísta, é pensar também naqueles que vêm depois, tá? Então, eu sempre volto sempre naquela tecla, né? Tem gente que fala, eu tô fazendo aqui, pouco me importa quem vai vir depois. Só que quem vai vir depois pode ser você mesmo, entendeu? Aí você mesmo que se ferrou, sabe? Então não seja egoísta, né? Vai fazer o código, faça bem estruturado. Se é algo que, né, você fez e você mesmo não está entendendo como aquilo está funcionando, mas está funcionando, coloca uma observação, ó, cuidado com essa parte aqui, porque ela é sensível, né? Deixa um alerta para quem for depois mexer, né? Não mexer ali desavisado e causar grandes problemas, tá? Então, é uma coisa que nós, programadores, temos que ser profissionais, gente. É ser profissional, entendeu? Fazer as coisas certas, sabe? Não tente dificultar a vida do coleguinha, porque pode ser a sua própria vida que vai estar sendo dificultada lá na frente, tá? Bem, então bora lá. Vamos falar de variável, né? Não tem muito o que falar de comentário, gente. É comentário de uma linha ou comentário de várias linhas, tá? O único coisa mesmo é realmente entender que comentários são importantes. Bem, agora vamos lá. Vamos criar aqui variáveis, tá? Variável, gente, de uma maneira bem simples. Eu falo isso em Python e vou falar isso aqui. Variáveis, eles são como caixinhas, então pensa assim, eu quero criar uma variável, então eu quero ter uma caixinha que vai armazenar dados, tá? Eu posso armazenar números, eu posso armazenar texto, eu posso ter uma lista, eu posso ter um objeto, enfim, tá? Então, variável,
ele é uma caixinha que eu guardo algo lá dentro, tá? Bem, vou utilizar aqui o let, que eu vou falar que eu estou criando uma variável chamada name, e eu vou colocar aqui o nome, já tem o nome ali, Jéssica, então deixa. Vou colocar aqui let idade, vou colocar aqui 25, tá? Agora, vem só, isso aqui, gente, é um texto, tá? Então, eu estou armazenando um texto dentro da minha variável nome. Eu tenho aqui uma variável, uma variável chamada idade, que eu estou atribuindo o valor 25. Isso aqui é um número. Eu vou ter aqui uma variável chamada ligado, que eu vou atribuir o valor true. Então, eu estou atribuindo um valor lógico. E um valor lógico ele se dá por dois valores, verdadeiro ou falso. Então, true ou false, viu? Então, eu poderia ter aqui false. Vou colocar true. True é verdadeiro. E eu posso atribuir isso para dentro de uma variável, tá? Então, como é que a gente vê isso? Pega esse valor, tá? Bem, se você me acompanha desde o Python, a gente vê que a gente roda o comando e ele aparece no nosso terminal. Aqui a gente está trabalhando, gente, com a parte web, então ela é diferente, tá? Se eu, por exemplo, querer pegar essa informação, eu vou pegar aqui console.log, tá? Suponha que eu quero pegar o nome, o que tem dentro da variável nome, que é o nome Jéssica. Eu vou vir aqui, tá? Na nossa página web. Eu vou apertar o F12. O F12, gente, ele vai ser o seu amiguinho, tá? Muito importante para os desenvolvedores web. Eu vou vir aqui em console e olha, veja só, ele imprimiu Jéssica. Eu posso vir aqui, eu posso copiar, eu posso colar e eu posso pegar o que tem dentro da variável idade e dentro da variável ligado, tá? Lembre, gente, são caixinhas. Eu quero pegar o que tem dentro dessas caixinhas. Então, dentro da caixinha nome tem o valor Jéssica. Dentro da caixinha idade tem o valor 25. E dentro da caixinha ligado, ele tem o quê? Ele tem um valor lógico de true. Então, agora, se eu salvo e eu recarrego a minha página, eu vejo que eu tenho Jéssica 25 true. Então, é dessa maneira que a gente imprime os valores, tá bom? Então, nós estamos imprimindo isso aonde? No nosso console. Vamos lá. Eu vou falar uma coisa que isso você vai pegar só se for um código muito antigo, gente. Então, isso é antigo. Evite usar, tá? Mas como pode ser que em algum momento você acabe encontrando, você pegue algum projeto que é antigo, você vai ver, e aí você pode ficar com dúvida sem saber o que é. Então, meu dever é ensinar vocês, né, como é que cria uma variável, o que você pode encontrar. Bem, a gente tem também o var, né? O var, gente, é para a gente poder criar uma variável. Só que isso aqui é antigo, tá? Por isso, evite utilizar. Mas caso você encontre, sei lá, algum projeto que tenha lá, sei lá, var, vou colocar aqui nome 2. Vou colocar aqui o valor. Vou colocar Maria. É a mesma coisa, tá? Eu tenho uma variável chamado nome 2, que eu estou atribuindo para dentro dele um valor chamado Maria. É um texto. Bom, é a mesma coisa. O que significa o var, tá? O var, gente, é um escopo global, tá? Uma função. Ele pode ser alterado, tá? E ele pode ser redeclarado. O que quer dizer com isso, Jéssica? Eu posso vir aqui, colocar nome 2 e eu posso alterar esse nome. Eu posso dizer que no lugar não era para ser Maria, aqui era para ser João. E eu estou esquecendo o ponto e vírgula, gente. Se eu esquecer o ponto e vírgula, coloca, viu, gente? Que é uma boa prática do JavaScript utilizar o ponto e vírgula no final.
Vira e mexe eu esqueço do ponto e vírgula porque eu trabalho muito com Python. Então, vira e mexe eu estou programando com Python. E em Python você não tem que colocar ponto e vírgula, né? Então, você só escreve o código normal. E aí, eu peguei o costume de não utilizar ponto e vírgula. Já quem vem do C, C++, Java, não tem problema com isso. Por quê? Porque estão acostumados o tempo todo a usar ponto e vírgula, né? Até porque se não utilizar o ponto e vírgula, as coisas não rodam. Não vai ter essa dificuldade. Eu esqueço, vira e mexe eu vou esquecer, porque é por causa do Python, tá? O Python não precisa de usar ponto e vírgula, então eu peguei a mania de não utilizar o ponto e vírgula. Bem, bora lá. Então aqui eu posso modificar. Então eu posso vir aqui e colocar aqui um console, ponto log, nome 2, e eu vou ver que no lugar de ser Maria vai ser João. Ó, João. E olha, veja só, eu posso redeclarar ele, tá? Não é recomendado, mas pode. Eu posso vir aqui e dizer que, na verdade, agora, na variável nome 2 vai ser Ana. Tá? Bem, aqui, gente, eu só tô dando uma explicação, mas eu vou colocar bem aqui, olha. Usando, vá, isso é antigo, evite usar, tá? Então, evite usar, utilize o LED, tá bom? Não utilize o vá, não. Aqui realmente, gente, só para caso vocês pegam um projeto antigo, vocês entender como funciona o VAR, tá? E saber trabalhar com ele. Bora lá. O que vocês vão utilizar, tá? O que é recomendado? Vocês vão utilizar o let, porque ele é recomendado para variáveis que mudam, tá? Então, é ele que você vai utilizar. Então, eu posso vir aqui, criar aqui uma variável idade 2, eu colocar um valor 20, tá? Então, eu estou criando aqui uma variável com nome idade 2 e eu estou atribuindo o valor 20. E eu posso alterar ele. Eu posso chegar aqui e falar, ó, idade 2, na verdade, é para ser 21 anos. Então, eu estou alterando ele. Se eu vier aqui e colocar aqui, ó, console, idade 2, eu vou ver que vai ter 21. Ó, 21, tá? Só que, diferente do VAR, e que é importante você utilizar o let, é que você não pode let idade 2 igual 22 anos, tá? Ele não pode ser redeclarado. Isso aqui dá o que erro? Ele já está dizendo, olha, tem conflito. Você já tem uma variável chamada idade 2. Você não pode ter duas variáveis com o mesmo nome. E isso é muito importante, gente, tá? Porque se você tentar criar uma variável que ele já existe, né, que já tem aquele nome, você vai receber aqui um alerta, tá? Você vai receber um erro, tá bom? E isso vai te ajudar, porque você não vai estar modificando algo que já existe, né? Às vezes, na hora de você estar criando seu código, e são tantas variáveis que às vezes a gente cria, e às vezes a gente esquece que a gente já criou uma variável com um certo nome. E aí, pessoal, você ia, criava de novo com aquela variável e ainda modificava o valor. E aí, quando você via, você fala, poxa, que meu código não está funcionando corretamente? Na verdade, não é porque o seu código não está funcionando corretamente, é porque a variável que você estava usando para fazer algo, você recriou ela para fazer uma outra coisa e agora virou uma bagunça no seu código, entendeu? Então, o let ele é muito importante porque ele não deixa você recriar, entendeu? Uma variável com o mesmo nome, tá? Então, você não pode, ele não pode ser redeclarado. Isso aqui é muito legal, tá bom? Vamos falar sobre constante. Constante é uma coisa muito importante na programação, tá? Ele é super recomendado realmente para constante, gente. E o que é constante? Constante é uma coisa que não muda. Por exemplo, se eu crio aqui uma constante no valor π, o valor π é de 3,14, verdade? Então, esse é o valor π. Esse valor ele muda? O valor π não muda. O valor π é 3,14. Esse é o valor de π, tá? Então, o que eu estou falando aqui pro código? Olha, código.
eu vou criar uma constante e o nome da minha variável vai ser π. E quando a gente cria constante, a gente cria com letras maiúsculas, tá? Então, o que eu tô falando para ele? Olha, eu tô criando uma constante, o nome dele é π, tá? E eu não quero que ele mude. Por quê? Porque ele é uma constante. Então, isso aqui eu não posso modificar. Se eu chegar aqui e falar, olha, agora o valor de π vai ser 3,15, ele vai permitir que eu faça isso, tá? Tá? Não pode, ele não pode ser alterado. Tá vendo? Deu erro. Por quê? Porque isso aqui é uma constante. Eu falei para ele que eu que estou criando uma constante. E uma constante, ela não muda. Ela não pode ser modificada, tá? Por isso aqui dá erro. Agora, se eu quiser somente verificar o valor que está dentro da variável π, eu posso imprimir ela. Normal, pode ver que funcionou. Eu não posso modificar, porque ela é uma constante. Então, se eu tenho algo no meu código que eu não quero que ele modifique, tá? Que ele tem que permanecer daquele jeito que está, por exemplo, localhost, a gente usa muito constante quando a gente quer colocar valores que não vão mudar, né? Que, e aquilo, e garantir que ela não mude, a gente utiliza o const. Porque além do programador olhar, ele saber que ela é uma constante, né? Ele não vai tentar mudar, mas se algum momento, na hora de fazer uma lógica, ele, por algum motivo, ele esqueceu que ali era uma constante e ele tentar fazer uma modificação, ele vai receber um erro, porque não pode mudar. Então, você vai estar garantindo que aquilo não mude, tá? E ainda por cima, você vai estar alertando, né? Porque qualquer programador que olhe isso, até você hoje que acabou de aprender, você sabe, isso aqui é uma constante, isso aqui não deve mudar. Esse valor não vai mudar, tá? Ele vai permanecer com esse valor durante a sua aplicação inteira, tá? Bem, só que existe uma questão. Eu vou criar aqui uma constante e eu vou chamar pessoa e eu vou atribuir para dentro dela, tá? E aí, quem vem do Python, igual eu, isso aqui chama dicionário. No JavaScript, isso aqui não chama dicionário, tá? Isso aqui é um objeto, tá? E os valores internos, eles podem mudar. Embora eu tenha aqui uma constante, isso aqui eu tenho uma constante chamada pessoa e eu estou atribuindo para dentro dela um objeto, tá bom? E os valores internos, eles vão poder mudar. Então, eu posso vir aqui, como é que eu acesso, tá? Um objeto. É a mesma forma como a gente acessa um dicionário, tá? Eu tô colocando assim, gente, porque, né, quem acompanha meus vídeos aqui, provavelmente acompanhou as aulas de Python. Ou não, né? Mas quem acompanhou as aulas de Python vai entender. É a mesma forma de como a gente faz lá em Python. Não vai mudar, tá? A gente pega aqui o nome da variável, pessoa, e o, a chave, tá? Lembra, gente, um dicionário, ele tem uma chave e valor. Bem, aqui é um objeto, e um objeto ele também tem a chave e o valor, tá bom? Então, posso vir acessar aqui, ponto, nome, e eu posso mudar. Então, eu posso dizer que no lugar de ser Maria, vai se chamar Júlia. Então, isso aqui ele é permitido, tá? Se eu der agora aqui um console.log em pessoa, eu vou ver aqui que eu tenho aqui Júlia, porque eu modifiquei o nome, tá? Então, isso aqui ele é permitido, tá? Embora ele seja uma constante aqui, eu posso mudar os valores internos, eles podem ser mudados, tá? Então, isso aqui é uma coisa para a gente prestar atenção. Bem, a gente aprendeu, né, sobre isso, tem uma coisa que é muito importante em programação, gente, que são as regras para nomear variáveis, tá bom? E que vocês prestem um pouquinho atenção nisso, porque isso aqui é importante, tá? Na hora da gente criar as nossas variáveis, a gente tem que prestar atenção que eles são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas. Como assim, Jéssica? Olha, isso
é diferente disso e é diferente disso. Se eu crio uma variável assim, e uma assim, e uma assim, isso é uma variável, isso é outra variável, isso é outra variável. Cada uma disso aqui é uma coisa, tá bom? Então, se eu chego aqui, por exemplo, e crio let, sei lá, vou colocar aqui, ó, mensagem. Olá. Let, mensagem, outra. Let, mensagem, outra de outra. Sem criatividade para colocar o texto, tá, gente? Console.log. Mensagem. 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 Ai, desculpa. Bora lá. Salvei, recarreguei. Veja só, cada uma é uma variável, tá? Então ele é sensível. Então não ache que isso é a mesma coisa disso, que é a mesma coisa disso. Na programação, não, tá? Na nossa mente a gente pode olhar e falar, não, isso aqui é mensagem, isso aqui é mensagem, isso aqui é mensagem. A palavra é mensagem, mas na programação o interpretador, ele entende que isso aqui é uma variável, isso aqui é uma outra variável e isso aqui é uma outra variável, tá? Então, ele é sensível a maiúsculos e minúsculos, tá? Então, isso é diferente disso, que é diferente disso. Bem, o que mais nós temos que entender, tá? Ele só pode, variável, gente, a gente só pode declarar uma variável que começa com letra, tá? Com letra. Vou colocar aqui com letra. Eita, dificuldade. Com letra. Underline ou cifrão, tá? Então, eu só posso ter uma variável, tá bom? Por exemplo, eu posso ter uma variável assim, ó, nome de usuário, isso aqui posso ter, tá? Eu posso ter uma variável escrito assim, idade, e eu posso também ter uma variável escrito assim, ó, valor total. Tá bom? Isso aqui eu posso ter. Isso é aceito, tá? Agora, eu não posso usar palavras reservadas. Por exemplo, let é uma palavra reservada em JavaScript. If é uma palavra reservada. Function é uma palavra reservada. E a gente vai aprender algumas palavras que são reservadas. Essas palavras reservadas a gente não pode utilizar, tá? Então, isso aqui são exemplos válidos, mas temos também o que não podemos ter, tá? Os exemplos inválidos. Bem, eu falei que ele tem que começar com letra, ou underline, ou cifrão, né? Então, ele não pode começar com número, tá bom? Então, eu não posso colocar aqui um nome. Isso aqui está errado. Veja só, ele já está dizendo que isso aqui está errado. Eu não posso, tá? Criar uma variável. Criar uma variável com tracinho, tá? Isso aqui está errado também. E eu não posso criar uma variável com nome, tá? Com palavras reservadas, por exemplo, let, tá? Então, isso aqui também está errado. Então, eu tenho que seguir essa regrinha aqui, tá? Ele tem que começar com uma letra, ou com underline, ou com cifrão. Essa é a regra, tá bom? Então, tem que ser um desses aqui. E sempre lembre, gente, ele é sensível, tá? Então, não tente achar que isso é a mesma coisa disso, que é a mesma coisa disso aqui, não, tá? Então, preste atenção. Se você for utilizar mensagem com letra minúscula, tudo minúsculo e pronto,
contador, tá? Senão ele não reconhece, né? Não vai, por exemplo, eu postei aqui só mensagem e tá vendo só? Os outros já não vai reconhecer, porque ele não existe. Tá vendo? Ok, deu erro. Não existe mensagem com letra maiúscula e toda com letra maiúscula, tá? Com a primeira letra maiúscula, eu toda com letra maiúscula, porque eu só criei uma variável chamada mensagem e é com letra minúscula, tá? Então, cada coisa é uma coisa. Bem, bora lá. Vamos fazer aqui um exemplo prático, né? Agora que a gente já trabalhou com comentários e com variáveis, vamos ver na prática como é que a gente faria, tá? Bem, eu colocaria assim, gente, se eu fosse criar o meu código, eu faria assim, olha, primeiro eu vou fazer aqui a declaração, tá, de variáveis. Então, eu deixaria bem organizado. Por quê? Porque não importa aqui a quantidade de conhecimento da pessoa. A pessoa, mesmo ela tendo maior conhecimento ou menor conhecimento, ele já vai entender que primeiro eu estou começando criando o quê? Eu declarando as minhas variáveis. Eu falei que eu vou ter uma constante, tá? E se eu falo que eu tenho uma constante, ele já sabe que isso não pode ser modificado. Então, eu vou colocar aqui, ó, mensagem. Olá, mundo. Então, isso aqui nunca vai mudar. Só que eu criei aqui uma mensagem, então eu vou fazer assim, pronto. Tá? Não podemos ter o mesmo nome, lembre, né, gente? Vou criar aqui um let, uma variável chamada contador. E eu vou atribuir para dentro dele zero, tá? Aqui nós temos uma variável que ele pode mudar. Aqui é uma constante, ela não deve mudar, ela vai permanecer assim. Mas agora eu tenho um let, então eu tenho aqui uma variável que pode mudar. Eu estou atribuindo, ele vai começar com valor zero, tá? Agora eu vou chegar e vou falar assim, olha, agora eu vou criar uma função. E o que essa minha função ela vai fazer, tá? Essa função ela vai usar uma função que usa as variáveis. Agora eu quero utilizar essas variáveis que eu criei, tá? Então, eu vou vir aqui, vou criar uma function, tá? Que é uma função. E eu vou precisar dar um nome para ela. Eu vou dizer que a minha função chama mostrar mensagem. Bem, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar quantas vezes a pessoa ela clicou. Então, cada clique que tiver e for chamada essa função, eu quero contar quantas vezes ela clicou. Então, eu vou utilizar aqui o nosso contador e vou dizer contador mais mais. Isso aqui, gente, é a mesma coisa se eu fizer isso aqui, ó. Contador recebe ele mesmo mais um. A mesma coisa, tá? Porque aqui eu não tenho valor zero, então seria zero mais um é um. Ia ser atribuído para cá, tá? Depois que eu entrasse aqui de novo, contador vale agora 1. Então, vai ser porque 1 mais 1, 2. Então, 2 ia vir para dentro do contador. Cliquei de novo. Quanto é que vale agora o contador? 2. 2 mais 1, 3. Então, o valor 3 ia ser atribuído para contador, tá? Bem, cliquei de novo. Agora, o contador vale 3. Então, 3 mais 1, 4, tá? Então, o contador agora vale 4. E assim por diante. O que eu estou fazendo é resumindo. Então, eu estou falando contador mais, quer dizer, ele vai somando 1 mais 1. Então, ele vai somando, cada vez que ele entrar aqui, ele soma em 1, ele vai somar 1. Então, na primeira vez que ele entrar aqui, ele vale 0, mas ele vai somar 1, ele vai valer 1. Entrou de novo, 2, 3, 4, 5, e ele vai somando, tá? De 1 em 1. Bem, eu vou dar aqui o console.log, para a gente imprimir na nossa tela. Vou colocar a mensagem, que é uma constante, ela não vai mudar. Vou treinar com uma mensagem chamada cliques. Eu tô dando aqui um espaço para ele não ficar grudado, tá? Então, aqui um espaço. E eu vou dar outro espaço aqui para ele não ficar grudado. Mais que o contador. Então, eu vou ter aqui a mensagem, olá mundo, tá? E aí, eu vou ter aqui a quantidade de cliques que a pessoa, ela clicou. Então, 1, 2, 3, 4, quantas vezes ela for clicando, vai aparecendo aqui. Bem, eu vou criar também um alerta. Na verdade, eu vou deixar assim primeiro, depois eu crio o alerta. Só para a gente poder ver. Bem, eu vou colocar aqui um comentário. E eu vou falar aqui, olha, incrementa o contador.
Veja só, tá vendo que a gente tá utilizando comentários? São comentários simples, mas que dá pra pessoa entender. Ele entende, a pessoa ela entende que aqui eu fiz a declaração de variável, que aqui eu criei uma função para usar o que? As minhas variáveis, que eu tô fazendo, eu tô incrementando o contador de 1 a 1, tá? E aqui eu vou imprimir no meu console a mensagem e a quantidade de clique que a pessoa ela clicou, tá? Bem, agora eu preciso chamar isso. Como é que eu faço para chamar? Eu vou criar aqui um botão, tá bom? Vou colocar aqui, clique aqui, tá bom? Criei aqui o nosso botão. Eu vou colocar aqui o atributo onClick, quer dizer, ele vai esperar que alguém clique, e quando ele clicar, eu vou chamar a nossa função. Deixa eu pegar a nossa função lá, assim, aqui, ó. Mostrar a mensagem, é o nome da nossa função, e é essa função que eu quero chamar, tá bom? Bem, bora lá, cliquei. Opa, deixa eu salvar, né? Opa, deu um erro aqui. Contador. Contador. Ah, pronto, é que eu coloquei ele grudado aqui, gente. Bora lá? Ó, olá mundo, cliquei 1, cliquei 2, cliquei 3, cliquei 4. E ó, toda vez que eu clicar aqui, ele vai contando lá pra mim. 10, 11, 12. Ó, tá vendo? Então ele está fazendo o que eu tô fazendo. A mensagem olá mundo está sendo imprimida. Eu estou colocando aqui a quantidade de cliques, então cliques mais o contador, que ele é responsável por contar, e ele está fazendo isso para mim, tá? Então aqui eu estou incrementando e veja só, como eu estou usando o LED, eu consigo ir modificando o valor que está dentro de contador. Já a constante não deve ser mudada, a mensagem ela não muda, ela permanece sempre a mesma, tá bom? O que eu posso fazer aqui também? Colocar um alerta, né? Alerte a mensagem. Então vai aparecer uma caixinha com a mensagem quando eu clicar. Então, olá mundo. Olá mundo. Olá mundo. E veja só que ele continua aparecendo aqui também no console. Eu estou trabalhando com o console e com a alertinha aparecendo ali na nossa janela, tá? A gente vai trabalhar muito, gente. E vocês vão aprender, né? Trabalhar muito, vindo sempre aqui, gente, ó. Console, olhando os elementos. Então, eu posso vir aqui, ó. Vamos lá. No corpo da minha página, eu tenho o quê? Eu tenho um botão, tá? Que ele está esperando quando alguém clicar nele. Quando alguém clicar nele, ele chama a função mostrar a mensagem, tá? E ele tem aqui onde está o arquivo no meu JavaScript. Então, eu estou passando aqui o caminho para onde está o meu arquivo JavaScript, que é para onde ele vai olhar e ele vai ver o que aqui está sendo feito, tá? Quais são os comandos. Então, veja só, tudo isso aqui, gente, você vai aprender a trabalhar com o tempo, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!